Ok, está gravando. Bom, não sei se o quanto vocês conhecem da Base Colaborativa, mas é uma organização sem fins lucrativos que potencializa pessoas e ideias que querem melhorar o mundo. Então, a Base já tem quase 10 anos, a gente tem projetos sociais, tem cursos de desenvolvimento pessoal, tem viagens de imersão. Então, se tiverem interesse em conhecer, procurem por Base Colaborativa nas mídias sociais ou no site basecolaborativa.org. Uma vez por mês tem um evento que a gente chama de Bem-vindos, que era presencial, agora é online, que a gente conta um pouco sobre a estrutura, sobre os projetos, enfim, é um espaço aberto de cocriação. Então, quem quiser chegar lá e propor o seu projeto, o espaço está aberto. Quem quiser entrar num projeto em andamento está aberto. E tem cursos tipo comunicação não violenta, teoria U e outros que acontecem regularmente. A gente está com um curso até revolucionário aberto que chama Jornada Básico. No site tem mais informações e que vai ser um pupurri de todos esses cursos de desenvolvimento pessoal, que, como eu comentei, filosofia, mindset de positividade, teoria U, e CNV, entre outros, comunicação não violenta, entre outros. Então, eu recomendo, a gente já tem mais de 300 inscritos, a ideia é chegar a 500, então promete ser uma jornada bem legal. Na base, nessa cocriação de projetos, surgiu, por exemplo, a virada política, que alguns de vocês, não sei se até participaram da criação ou conhecem, e em 2016 a gente começou com esse grupo chamado Base Política, que é um grupo de pessoas que estava buscando um espaço para, de certa forma, discutir a boa política, ter uma discussão respeitosa e de alto nível sobre política. Desde então, a gente já convidou candidatos e depois representantes para algumas conversas, e nessas eleições municipais a gente decidiu fazer algumas rodadas, convidando candidatos à vereança aqui em São Paulo, onde a base está sediada, para umas conversas com um tom mais próximo, mais intimista, em que a gente possa aprofundar um pouco nos assuntos. Na base política, a gente tem um grupo de WhatsApp também, que funciona ininterruptamente, com discussões sobre temas políticos, enfim, e sempre de forma pluripartidária e muito respeitosa. Então, se alguém tiver interesse em participar do Base Política, pode entrar em contato diretamente com a base ou comigo, que vai ser um prazer ter vocês com a gente. Bom, então, eu acho que a gente pode começar, feita essa breve introdução. Tem algumas pessoas entrando aqui nesse meio tempo, mas eu vou explicar o que a gente tinha pensado de dinâmica, e conforme as coisas forem acontecendo, eu vou retomando o passo a passo para a gente se organizar nessas próximas 2 horas. O que a gente tinha pensado, em primeiro lugar, é um momento para os nossos convidados, que essa noite são a Malu Molina, candidata a vereadora pelo Cidadania, o Matheus Hector, candidato a vereador pelo Novo, e a Raquel Marques, candidata a vereadora pela Rede. A ideia é que eles tenham 5 minutos cada um, sem interrupção, para se apresentar, falar um pouco sobre a sua jornada, a sua proposta, enfim, se apresentar da forma com que achar melhor. Em seguida, nós tínhamos pensado em dividir a nossa audiência em 3 grupos, e cada grupo ficaria 10 minutos com cada candidato, para poder ter uma conversa mais próxima, tal, enfim, esclarecer dúvidas, fazer comentários, enfim, ter um momento ali de uma discussão mais íntima com cada um dos candidatos e entender as propostas. 10 minutos. No final dessa meia hora, então, os grupos são os mesmos, eu vou pensando os candidatos e trocando eles de grupo. No final dessa meia hora, eu estava pensando em trazer todos os candidatos de volta para uma sala comigo e deixar os grupos individuais pensarem em uma pergunta para fazer aos candidatos quando a gente voltar dessas salas individuais. Então, a gente tem 10 minutos com cada um. Ao final desse período, o grupo fica sozinho e tem 5 minutos para bolar uma pergunta que gostaria de que os candidatos respondessem. Aí, na volta, a gente retorna nessa plenária, os candidatos respondem, e aí, no final, a gente tem uma fase de reações, de comentários, em que quem quiser tem a disponibilidade, enfim, tem o espaço para falar.
Isso é mais ou menos como a gente tinha pensado. Se a gente tiver um grupo menor de pessoas, quem sabe a gente se divide, não sei se a gente fica todo mundo aqui e vai discutindo, enfim, a gente repensa e eu conto com a opinião de vocês. Mas essa era a ideia inicial, eu estava esperando umas em torno de 15 a 20 pessoas, a gente tem um quórum um pouco mais baixo, então quem sabe a gente mantenha a discussão na plenária. Alguma dúvida até aqui? Bom, então, se não tem muita dúvida, eu vou convidar, por ordem alfabética, a Malu Molina para aproveitar esse espaço e esses próximos 5 minutos para se apresentar. E pode deixar que eu vou controlando aqui o tempo. Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade, William. Estou super animada para conversar com vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa de muita qualidade, que vão sair aqui muitas ideias. E vou me apresentar também, não vou me alongar muito. Se alongar, você pode cortar. Bom, gente, eu sou a Malu Molina, eu tenho 27 anos, eu sou paulistana, aqui da Vila Mazei, extremo norte da cidade de São Paulo. Eu sou a primeira da minha família a fazer faculdade. Eu escolhi estudar ciência política para dar uma resposta às desigualdades que eu sempre vivi na pele e que eu só fui entender que era um problema social, político, econômico quando eu era mais velha, uns 18, 19 anos, que foi com a idade que eu comecei a sair da minha comunidade pela primeira vez. Foi nessa idade que eu conheci a Avenida Paulista, que eu conheci o centro de São Paulo, porque eu estava trabalhando no centro. Meu primeiro emprego foi como vendedora de roupas na Galeria do Rock. Emprego com carteira assinada, porque eu comecei a trabalhar ainda muito jovem, né? Tinha 14 para mais ou menos 15 anos quando eu comecei a trabalhar aqui na Vila Mazei. E foi nessa época que eu entendi que as desigualdades, elas não tinham nada a ver com o esforço individual de cada um, sabe? Cada um se esforça aí no seu canto e vai dar tudo certo no final. Não vai, porque a gente não tem oportunidades para que todo mundo possa sonhar e conseguir concretizar esses sonhos. A gente que vem da periferia tem um certo limite, eu só fui perceber isso depois, até onde eu podia sonhar. O limite para até onde eu podia sonhar era, no máximo, conseguir fazer uma faculdade com muito custo, que ainda não era uma coisa muito bem pensada para mim, e ser, de repente, vendedora em shopping, vendedora na Galeria do Rock, quem sabe um dia virar uma gerente. Era isso que estava posto para mim ali quando eu tinha 18, 19 anos. Só que eu comecei a viver e conhecer São Paulo, né, as diversas São Paulos que existem dentro dessa cidade. Eu trabalhava ali no centro, eu participava de um projeto social que ficava na Zona Oeste, que era um projeto que me dava bolsa de estudos para conseguir fazer a faculdade que na época era de moda, e eu fazia a faculdade de moda na Zona Sul, na região da Vila Mariana, na FMU com bolsa. E aí eu comecei a entender que não, peraí, olha só, as desigualdades são muito maiores das que eu via na Vila Mazei e não tem nada a ver com esforço individual. Olha o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que está acontecendo lá na minha comunidade, com meninas que engravidaram na adolescência e que pararam de estudar, com outros amigos meus que a gente perde aqui para a violência, que a gente perde para as drogas, e não está certo. Tem um sistema que precisa ser mudado e para ele ser mudado precisa mudar a política. Mas o problema são os políticos. E foi nessa época que eu decidi que eu queria ser política, que eu queria trabalhar com isso. Eu não sabia muito bem como. Comecei a falar isso para todo mundo da família, amigos, colegas de trabalho, e ninguém levava a sério. Todo mundo falava: é impossível, você está maluca, você é mulher jovem na política, não tem a menor chance, você não tem dinheiro, não tem padrinho político. E todas essas mensagens negativas me fizeram ter certeza que isso precisa mudar. E aí veio 2013, as jornadas de junho, né, que a gente não ficou de fora, e depois os movimentos de renovação que surgiram, e aí eu tomei coragem, e assim que eu terminei a faculdade de moda, me formei, no dia seguinte me matriculei na faculdade de ciência política, na FESP-SP, onde eu me formei, e de lá para cá que começou de fato o meu ativismo na política. Vão fazer uns 6 anos, eu já fui eleita para o Conselho Municipal Participativo aqui da minha região, depois eu coordenei aqui na Prefeitura Regional de Santana Tucuruvim Mandaqui. Trabalhei na Secretaria Municipal de Direitos Humanos em 2 gestões diferentes, e foi uma experiência incrível, porque foi aí que eu tive certeza que é pela política, é pela decisão política que as coisas mudam. Eu vi que quando entrou um prefeito, saiu outro, em uma canetada, tudo mudou e a vida de milhares de pessoas mudou por conta desse impacto político. E eu falei, uau, a gente precisa estar nesse espaço.
E aí, em 2018, eu decidi me candidatar pela primeira vez, e as minhas grandes motivações foram eu ter passado para a primeira turma de líderes do Renova BR, e também a Tabata Amaral, com quem eu trabalhei nos últimos anos, ter entrado para o partido que eu estava afiliada, e a gente fez uma campanha, duas mulheres jovens realmente comprometidas com renovação política, dentro de um partido que repele tudo isso. A gente conseguiu ali, né, hackear um pouco essas estruturas. A Tabata ganhou as eleições, eu fiquei como segunda suplente, fiz quase 18 mil votos, e desde então venho trabalhando com a Tabata, né? Fui coordenadora do mandato dela, e trabalhando com ela eu tive mais certeza ainda que, nossa, todo mundo falou que a gente não ia conseguir. A gente conseguiu. Todo mundo falou que não dava para fazer política de um jeito diferente, com mais diálogo, com menos extremismo, agir por convicção e não por pressão, e a gente provou que dá para fazer. Então, é nisso que eu acredito, e por isso que eu decidi sair do mandato e ser candidata a vereadora, para continuar com essa corrente de mudança aqui na cidade de São Paulo. E a minha grande luta, a minha grande bandeira sempre foi enfrentar as desigualdades e, através da política, conseguir equalizar os pontos de partidas aqui na cidade de São Paulo, para que todo jovem possa sonhar sem limites, independente do CEP, da renda da família, da cor de pele, do gênero ou de qualquer outro marcador social. É isso. Muito obrigado, Malu. Vou passar agora, então, para o Matheus. Matheus, se você quiser tomar a palavra. Obrigado, William. Gostaria de agradecer muito à base pelo convite, agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer a Malu, que já estamos muito acostumados em participar dos eventos juntos, e a Raquel, que hoje tem o prazer de conhecer pela primeira vez. Bem, meu nome é Matheus Hector, eu tenho 24 anos e eu brinco que, de certa forma, eu sou fruto dos problemas da cidade de São Paulo. Minha mãe morava aqui e teve que deixar a cidade para ir para o interior porque achava que São Paulo não era um bom lugar para criar seu filho. Isso, esse sentimento de proteção, me criou uma rebeldia muito forte. Então, aos 14 anos, fui morar na África para realizar trabalho humanitário. Também tive a oportunidade de morar na Índia e, por desespero da minha mãe, eu acabei voltando para São Paulo para fazer economia no INSPER. E, sem dúvida, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, que me permitiu analisar as coisas de uma maneira com dados, evidências, sempre usando o melhor que a gente tem das evidências científicas para a gente pautar as nossas decisões. A partir disso, fundei uma entidade estudantil lá chamada Concílio, onde tive a oportunidade de conviver com vários pesquisadores lá da casa, com o Marcos Lisboa, com o Fernando Schuller, e também realizei uma série de pesquisas, tanto na área de educação, como desenvolvimento econômico, segurança, o que me deu uma base teórica muito forte. Saí da faculdade, trabalhei no Partido Novo, também trabalhei numa startup de tecnologia e desisti de tudo para estar aqui hoje, e principalmente para construir o que seria um projeto liberal para as cidades brasileiras. Fiz minha extensão em urbanismo pelo CIEX de Harvard, e desde então eu venho militando e também publicando artigos na imprensa para tentar resolver os problemas que a gente vê por aí. Bem, o nosso diagnóstico é muito simples. A gente escuta no jargão comum que São Paulo tem problemas, que as demais cidades têm problemas, porque a gente teve falta de planejamento. Na verdade, o que a gente vê é que a gente teve excesso de planejamento urbano. A gente colocou uma série de regras e restrições para se construir na cidade de São Paulo e também em outras cidades brasileiras, como zoneamento, restrição de potencial construtivo, que fez com que a gente não pudesse construir moradia suficiente para todo mundo, sobretudo nas regiões centrais. O que acaba acontecendo, primeiro, é um processo de informalização da cidade. Então, na década de 60, São Paulo tinha 1% de pessoas morando em moradia irregular, em submoradia. Isso já chega a 20% da população nos dias atuais, numa cidade que é muito mais espraiada, ou seja, as pessoas moram muito mais longe dos empregos, fazendo com que a gente tenha um trânsito muito insuportável, porque não só tendo esse planejamento urbano numa cidade menos compacta, numa cidade mais espraiada, a gente também acabou priorizando o carro como a principal ferramenta de transporte, o que gera, além do trânsito, problemas como poluição e uma degradação ambiental muito forte. Basta a gente ver o que acontece hoje na Zona Sul de São Paulo, com as destruições das áreas de mananciais e por condomínios irregulares feitos pelo crime organizado. Então, a gente tirou a capacidade do setor privado de produzir moradia e entregou isso, no final das contas, para o PCC. E, bem, qual que seria uma solução para a gente ter um problema? A gente retrabalhar essas regras para que a gente consiga ter uma cidade que seja muito mais densa e a gente consiga produzir muita moradia nos próximos 20 anos.
Hoje em São Paulo, além das 2 milhões de pessoas que moram em situação irregular, a gente tem uma demanda de mais 70 mil pessoas por ano que vão demandar moradia. Então, a gente tem um desafio de construir moradia de qualidade para 3,4 milhões de pessoas aí nessas próximas 2 décadas. E a gente só vai conseguir isso mudando as regras que estão nos dias de hoje. A gente também vê esse excesso regulatório presente no centro de São Paulo, ou seja, as regras impedem que a gente pegue um prédio que hoje está abandonado, e o excesso de normas que juntam tombamento com restrições de incêndio e acessibilidade torna impossível que a gente torne aquilo, faça que a região tenha moradia, e a partir disso a gente tem esse desafio muito grande aí para resolver. Então, só para a gente ter uma ideia de números, a gente vê evidências empíricas do professor Ciro Birnerman lá na GV, que cidades que adotaram o modelo de zoneamento, restrições a se construir, acabam tendo um aumento até de 60% da informalidade. Por outro lado, a gente tem outras evidências que trazem um potencial de transformação muito forte que a gente pode ter na nossa sociedade. A gente vê estudos longitudinais que mostram que se você retira uma família numa situação vulnerável e coloca em um bom bairro, uma boa moradia, os filhos acabam tendo um aumento de 30% de renda para o resto da vida. Então, quando a gente está falando de mudar as regras da cidade, a gente está falando de incluir as pessoas, de fazer com uma cidade que seja mais viva, mais próspera, mas que, sobretudo, reduza as desigualdades e funcione para as pessoas. Obrigado, Matheus. Eu tinha uns 5 segundos, mas vamos parar por aqui. Eu passo, então, a palavra para a Raquel. Raquel, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Raquel Marques, sanitarista, ativista pelo movimento do parto há 19 anos e mestre em saúde coletiva, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, e uma pessoa que está comprometida com a redução das desigualdades e com o cuidado com a vida no centro das decisões políticas, né? A minha trajetória tem muito a ver com essa experiência que foi tentar incidir nas políticas públicas que hoje estão estabelecidas para as mulheres e para os bebês e melhorar isso. E eu fui capaz de fazer isso com outras pessoas, mas especialmente no período em que estive à frente da Associação Artemis, ONG que fundei, da qual sou presidente, nós conseguimos avançar muito na consolidação de que violência obstétrica existe. Rodei o país, influenciando políticas públicas, leis, criando denúncias, trabalhando junto com o Ministério Público, com o Legislativo, com o Executivo. E hoje, se há um presidente que em um dos seus primeiros atos determina que a expressão violência obstétrica ela seja extinta, né, dos documentos oficiais, nós, sociedade civil, só damos risada. Pois graças a esse trabalho de pessoas como eu e várias outras mulheres, né, que juntas batalhamos esse reconhecimento e mudança, a consciência de que a violência obstétrica existe, é inaceitável, ela está absolutamente consolidada. E a partir dessa experiência, né, de transformação da realidade, através da mobilização da sociedade civil, da articulação com a opinião pública e uma série de outros mecanismos, somados com a experiência que eu tive nos últimos 2 anos no mandato coletivo da bancada ativista, do qual eu faço parte, e hoje estou licenciada, eu carrego a experiência, então, de saber operar o legislativo, entender como uma casa legislativa funciona, de saber transformar a realidade a partir da sociedade civil, e hoje eu somo tudo isso para oferecer para São Paulo uma perspectiva de mundo, né, da qual estamos muito carentes. A gente vive um contexto pós-pandemia, um colapso no modelo econômico absurdo, né? Muito tempo a gente fala que os empregos estão acabando mesmo. É preciso reinventar a economia e reinventar o sistema todo. E, por outro lado, a gente tem um colapso ambiental que, nesse ano, nós começamos a sentir e sentiremos, a partir daqui, cada vez mais rápido os seus impactos nas nossas vidas, né? Não apenas um aquecimento aqui e ali, mas o aumento dos extremos climáticos e o que isso traz de redução de comida. Nós tivemos 30 mil mortes de frangos no interior de São Paulo recentemente, as secas, as perdas de safra, as enchentes e os colapsos hídricos, tudo que vem por aí. Bom,
Para fazer frente a isso, eu trago a política do cuidado, que é uma política que coloca, como eu disse, a vida e as pessoas no centro das decisões, com 3 eixos, né? O primeiro é a saúde, com garantia dos tripés aí, né, que sustentam não só a questão da recuperação da saúde, mas também prevenção e promoção da saúde. Nesse sentido, fortalecimento do SUS e da atenção básica, que é responsabilidade municipal. O segundo ponto é a comida, especialmente garantindo que a gente tenha produção de comida dentro da cidade. São Paulo já produz comida aqui dentro da cidade, especialmente na Zona Sul e Leste, mas que a gente intensifique isso, usando como exemplo a cidade de Rosário, na Argentina, em que, numa grave crise econômica, incentivou a população a produzir alimentos dentro dos espaços urbanos, nas praças, nos espaços ociosos, nas linhas debaixo das linhas de transmissão de energia, nos terrenos debaixo das linhas de transmissão de energia e assim por diante, né? Uma iniciativa que melhorou a saúde da população, a segurança alimentar, criou emprego e renda, melhorou a questão de resíduos sólidos, poluição do ar pelo transporte, né, carros, enfim, e outras demandas, tá? E o terceiro eixo, além de comida e saúde, meu terceiro eixo é família, né? Porque todo mundo tem família, a gente que é progressista deixou a questão da família, né, para a extrema direita. Então, quando alguém fala de família, a gente fica assim, ai meu Deus, família, né? Mas todo mundo tem família e as famílias precisam de suporte social para fazerem frente às suas necessidades, aos seus desafios, especialmente no papel do cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos doentes. Nesse sentido, me inspiro e trago como modelo o Estatuto do Cuidador Informal, que é um modelo português que reconhece, remunera, garante previdência e suporte a todo familiar que cuida de outro, né? Porque nós sabemos de muitas pessoas que pararam suas vidas para cuidar de alguém com deficiência, de alguém idoso, de alguém doente, durante muitos anos, e depois ficou completamente desvalido, né, ao completar sua tarefa. Então, Raquel, esses são os meus 3 pontos para São Paulo que eu trago. tá ótimo, obrigado. Desculpa te interromper. Imagina, de jeito nenhum. Olha, a gente tem umas 12 pessoas contando vocês. Eu acho que, sei, eu sou da opinião que vale a pena a gente ter os 3 grupinhos, cada um fica um tempinho com uma, 2 pessoas, para ter uma discussão mais próxima. Vocês concordam? Alguém tem alguma outra opinião? Ou, deixa eu colocar na galeria aqui. Tá, então vamos nessa. Só me dá um minutinho aqui, porque eu vou dividir. Olha, para quem chegou um pouco depois do começo, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir essa turma em 3 grupos. Cada grupo vai ficar 3 grupos, ou você duplas. Cada dupla vai ficar 10 minutos com cada um dos nossos convidados. E aí eu vou trocando os convidados. Eu vou avisar no grupo quando tiver faltando alguns 2 minutos, só porque eu vou pensar o convidado e ele vai sair abruptamente, tá? Então, só para vocês terem tempo de concluir. No final dessa meia hora, olha, eu quero que o pessoal continue aqui, hein? Entrou, tem que encarar cara a cara, os nossos candidatos estão se dispondo aqui a ter essa coragem de encarar a vida pública e nos representar. Então, ao final desse período, a gente tem 5 minutos. Se você estiver sozinho, volta para a sala, mas a ideia é bolar uma pergunta que a gente possa trazer para os candidatos na sequência, tá? Então, 10 minutos com cada um dos convidados, e aí os últimos 5 minutos finais sem o candidato na sala para bolar uma pergunta, e a gente faz essa pergunta na sequência. Eu peço só um minutinho para eu criar os grupos aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá certo. Vou mover o Matheus, Luna, Malu. Ok, então é só você colocar para aceitar o grupo no link que vai aparecer na sua tela, senão lá embaixo deve ter um botão Breakout Rooms, e aí você consegue ir para a sua sala, tá bom? Qualquer dúvida é só voltar aqui, você sai e volta aqui que eu resolvo o problema. Então, até mais tarde, pessoal.
Boa. Espero que as conversas tenham rendido. Agora eu pediria, por favor, para pelo menos uma pessoa do grupo escrever aqui no chat a pergunta que vocês construíram. E aí eu vou adiantando qual era a ideia inicial, tá? A gente tem 45 minutos. A ideia inicial é que cada convidado escolheria uma pergunta para responder. E os outros 2 convidados iriam comentar a pergunta ou comentar a resposta do colega. A gente tem um pouco mais de tempo, então seriam 3 minutos para uma resposta e 1 minuto para comentário. Acho que a gente pode dar até um pouquinho mais de tempo, e assim a gente pode ouvir mais de cada candidato. Quem sabe cada um tendo 3 minutos para responder a pergunta, comentar a resposta do colega, e a gente vai invertendo a ordem. Então, se vocês puderem acompanhar, por favor, a pergunta pelo chat, de qualquer jeito eu leio em voz alta. Acho que a gente pode começar pela ordem inversa em que começou a apresentação. Então, a Raquel podia ser a primeira a responder. Aí você teria 3 minutos, Raquel. Como a gente vai fazer todas as perguntas, quem sabe a gente pode começar pela primeira que está aqui, que a Ana Beatriz colocou. Você está aí, Raquel? Estou sim. Tá bom, sumiu o seu... voltou. Então, a pergunta é, eu vou ler em voz alta, mas está no chat. Como colocar na prática políticas públicas municipais que dependem, em boa parte, do orçamento repassado do governo federal? Pode repetir? Eu tinha lido do adensamento urbano e eu fiquei com aquela na cabeça, mas... Tá, eu repito, a primeira pergunta da Ana Beatriz. Como colocar na prática políticas públicas municipais que dependem, em boa parte, do orçamento repassado pelo governo federal? Então, como você vai levar a cabo, como dá para realizar essas políticas quando o orçamento, ou grande parte dele, depende do governo federal? Ok. Então, a gente só pode lidar com o orçamento que é do município, em primeiro lugar. Né? A gente não consegue interferir, mesmo que aconteça no município, em ações que sejam do governo federal ou estadual. Depois, vereador não pode propor projetos e políticas que aumentem despesas. A única pessoa que pode fazer projeto que aumenta a despesa é o próprio prefeito, é o executivo. Né? Lições duras aprendidas nesse meu mandato de co-deputada. Em terceiro lugar, o orçamento é discutido em 2 momentos no ano. Na primeira parte, no primeiro semestre, com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde a gente diz qual a fatia do dinheiro que vai para cada assunto da cidade, e no segundo semestre, em outubro, quando a gente trabalha e discute e aprova a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte, quando a gente fala de cada rubrica, quanto dinheiro vai para cada escola, cada unidade básica, enfim, muito no detalhe, né? Então, assim, como é que a gente lida no orçamento das políticas públicas? Entendendo que o vereador não vai poder criar grandes políticas públicas que ensejam dinheiro, né? É o que ela poder influenciar o executivo, mas não dá para propor, é inconstitucional, vai ser vetado. Depois, trabalhando firme na LDO e na LOA, influenciando que aquelas fatias que você julga prioritárias no orçamento ganhem mais recursos, né? Mexendo um pouquinho no orçamento, ou tentando, e fiscalizando muito para que o executivo cumpra o orçamento duramente, né? Disputado, definido, e que ele não deixe o orçamento lá, porque às vezes acontece. Projetos importantes não é executado o orçamento, ou seja, o dinheiro não é gasto. Então, que a gente discute o orçamento e que esse dinheiro seja efetivamente gasto. Boa. Matheus, você quer comentar um pouco? Eu achei a proposta da Raquel irretocável. Assim, não tem o que tirar nem pôr. A gente não pode criar gasto, a competência constitucional e de iniciativa é limitadíssima, e a gente tem que focar no que, de fato, a gente pode fazer, que é, além do processo de fiscalização, competência constitucional de discutir a parte política urbana, que eu venho me dedicando muito. Mas, assim, o que a Raquel falou teria que ser um mantra em todas as campanhas e todos os eleitores. A gente passa muito vendo as campanhas assim de outros candidatos, de alguns adversários, com promessas muito reais. Então, eu estou totalmente de acordo com ela. Boa. Malu, se você quiser comentar um pouquinho ou falar a respeito.
Eu também estou bem contemplada, concordo com o que o Matheus e que a Raquel trouxeram. Acho que a gente pode ir para a próxima. Tá bom, deixa eu voltar aqui para a galeria. Não, foi uma aula, Raquel, foi fantástico. Obrigada, Temos que falar, é Matheus. isso aí. Lei é lei, né? A gente decora a fala, não tem debate, tem que cumprir. Não, maravilhoso. Queria que todos os candidatos falassem isso. Boa. Eu vou fazer a próxima pergunta, então, aqui, que é a pergunta da Ana Beatriz, e aí você pode começar respondendo, Matheus, por favor. A pergunta é: esclarecer como viabilizar o adensamento urbano, especialmente de áreas cujo metro quadrado é mais caro, diminuir forçadamente o valor do aluguel, valor do imóvel, como ficam os imóveis já construídos? Acho que essa aí é bem direta para você, hein, Matheus? Quanto tempo tem? 3 minutos. Eu acho que assim, forçadamente jamais qualquer controle de preço, e a gente já viu o controle de preço acontecendo na cidade de São Paulo, lei do inquilinato na década de 40, congelou os preços dos aluguéis, deterioração de áreas, informalidade, não é esse o caminho. Como que você promove o adensamento? De maneira muito simples, tirando as regras que impedem ele de acontecer. Na prática, hoje, São Paulo não é adensada porque você tem regras, zoneamento, restrição de potencial construtivo, que a gente já falou nas salinhas menores, que hoje você pode construir, o máximo que você pode construir na cidade de São Paulo é 6 vezes o tamanho do terreno, 4 vezes o tamanho do terreno, e edifícios como Copan, Martinelli, edifício Itália não existiriam no dia de hoje. Então, esse é o primeiro caminho. Você tem que liberar e o adensamento ocorre. É óbvio que talvez seja necessário um processo de regulação urbana que impeça que você tenha distorções aí que surjam no meio do caminho. Mas, via de regra, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como que os preços acabam reduzindo? A partir do momento que você tem um aumento de oferta. Então, quando você tem regras que restringem você construir mais moradia, você acaba tendo um aumento de preço, pensando aí numa questão de oferta e demanda. Então, naturalmente, quando você libera as regras para se construir, os preços ficam mais baratos e a cidade fica mais acessível. O que acontece com os imóveis mais existentes? 2 coisas muito interessantes. Primeiro, o valor deles acabam caindo. Não tem como. Quando você faz um aumento de oferta, o imóvel que já está ali, ele naturalmente fica mais barato. E acontece uma coisa muito interessante também aí no que é o mercado secundário. Assim como você compra um carro usado mais barato, um carro de 2005 é muito mais barato que um carro que saiu agora, você também compra um imóvel mais barato, que é um imóvel do mercado secundário. Então, mesmo quando você tem geração de moradia de alto padrão, a pessoa que morava numa moradia de alto padrão antiga, ela vai para uma nova. Então, você acaba deixando outro imóvel vago que outra pessoa vai ocupar. E o processo de adensamento acaba acontecendo nesse efeito em cascata. A pessoa que estava lá vem para o outro bairro, e daí a pessoa que estava numa situação informal consegue ter acesso a esse imóvel, e assim a cidade vai ficando mais densa e mais democrática. Pensando no ponto de vista como a gente catalisa esse processo, principalmente para quem é mais pobre e tem menos condições, aí é por meio de uma política de habitação social que seja muito mais efetiva e muito mais generosa. A gente precisa ter mecanismos que são tanto do ponto de vista regulatório, que incentive mais a geração de habitação de interesse social nas áreas centrais. Hoje você já tem alguns mecanismos que são muito interessantes, mas isso precisa ser um pouco mais bem trabalhado para que as regras tornem a cidade mais acessível. Maravilha. Malu, se você quiser comentar a respeito. Beleza. Bom, hoje, inclusive, eu estava em Heliópolis, agora na parte da manhã e da tarde, com alguns voluntários, fiz uma caminhada lá. E, assim, a situação de moradia casa de palafita, as pessoas vivendo em córregos, eu conversei com os moradores e o rato entra, e o rato morde o filho, e assim, e as pessoas com medo de serem despejadas, tem pessoas vivendo entre escombros que já foram despejadas e depois voltam, e aí morrendo de medo de acontecer qualquer tipo de violência. Então, quando você fala com essas pessoas sobre adensamento, e foi o que eu falei, gente, tem uma discussão que está rolando agora, todo debate que eu participo, que é muito importante. O que vocês acham de a gente ter mais ofertas de moradia nas regiões centrais? E quando eu digo centrais, não é a Praça da República, né, onde o Matheus mora, não necessariamente lá,
Também. Mas aqui no metrô Sacomã, por exemplo, ter mais oportunidades, metrô Ipiranga, nessas regiões que, né, que tem uma boa oferta de comércio, etc., que não tem aqui em Heliópolis. O que vocês acham dessa ideia, se tivesse mais oportunidades? E assim, vocês sairiam, deixariam de morar aqui? O que vocês pensam sobre esse assunto, né? E eu vejo que é mais ou menos um meio termo. Olha, Malu, a gente gostaria muito, claro, essa situação que a gente está com um processo na prefeitura, querendo regularizar aqui, a gente não consegue, entramos com Minha Casa Minha Vida para ir para o conjunto, que não sai a obra, então todo aquele problema, e ela só, mas assim, eu gostaria muito que Heliópolis fosse um bairro melhor também. Eu gostaria que aqui a gente conseguisse construir uma casa legal aqui, conseguisse regularizar a minha situação e etc. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para que esse adensamento ocorra, porque vai ser melhor para todo mundo, principalmente para quem está na periferia, mas sem deixar de olhar para esses bairros da periferia também, como que eles vão ficar pensando também no longo prazo. Então, acho que aí é mais um debate para a gente fazer, então não vou me alongar muito, não. Legal, quem sabe depois a gente volta no assunto. Raquel, você quer comentar um pouco a respeito? Essa questão parece que já está meio que definida e consensuada entre os urbanistas, né? Ontem mesmo eu assisti um debate no Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, que fez um debate onde os prefeitáveis foram todos representados aí pelos seus urbanistas, chefes, né? Pensadores de seus projetos, e não tem muita divergência assim de que a gente tem que ocupar esse centro, e adensar não é necessariamente construir novos prédios, né? Essa questão de que o mercado naturalmente se ajusta é aí onde a gente a gente diverge, Matheus. Eu sou uma meia economista, em algum momento da minha vida fiz metade da faculdade de economia, mas não é isso que me dá credencial. O que me dá credencial é empirismo mesmo, e a realidade que a gente observa de que há muita especulação imobiliária, né? Há muitos imóveis que ficam definitivamente fechados, independente do tempo, porque há muitas pessoas que não estão preocupadas em ajustar o preço ao mercado. Tem lá o seu valor e vai ficar segurando. Nesse momento de pandemia, fui conversar com comerciantes da região da República, e eles falando, as lojas estão fechando todas aqui, os proprietários não aceitam renegociar. Vai ficar fechado por um tempão, eles são donos de um monte de imóveis e lojas aqui, e para eles tanto faz, né? Então, essa questão do uso social da propriedade, coisas que já estão previstas em lei, né, coisas que já têm políticas aqui para serem implementadas, implementar as políticas de habitação que já existem na cidade, fiscalizar, não é inventar coisa nova, já está definido, né? Tem que fazer o retrofit dos imóveis que estão abandonados, tem que desapropriar os que estão há muito tempo fechados e não são nem vendidos nem alugados, né? São 5 anos, eles vão sendo avisados com relação a isso, não tem interesse nem de vender, nem de alugar, nada, então a gente compra de volta, né? E essa que já existe, implementar. Então, quando a gente fala de políticas principais para garantir habitação para quem está vivendo no esgoto ou em condições subhumanas, aproveitar o que já existe e fazer retrofit. William, posso pegar uma partezinha? Prometo ser bem rápido. Pode, sem problema. Depois a gente abre mais um. Eu acho que assim, Raquel, a gente entra muito o que as evidências empíricas mostram, é que o excesso de regra acaba gerando informalidade. Mas dessa questão que isso virou um jargão, e eu acho que o debate está muito ruim nesse ponto da especulação imobiliária, tal, primeiro, nunca se fala quem faz esse processo. Não está claro. É quase uma entidade abstrata. Daí você pega, por exemplo, imóveis abandonados no centro. Você tem regras de acessibilidade que não dialogam com a regra de segurança, que não dialogam com a regra de tombamento. Então, um prédio que tem uma escada de 90 centímetros em caracol, ela precisa virar de 1,20 para estar nas regras atuais. Pelas regras atuais, a gente fechava Paris. Então, acaba sendo inviável você gerar isso e o imóvel fica abandonado por isso. Tanto os imóveis que foram desapropriados na prefeitura, vídeo Cinema Rocks, uma série desses aqui, eles não estão sendo usados para nada. Foram notificados, foram desapropriados. Então, assim, é muito fácil a gente ir por esse caminho e jogar um negócio abstrato do que entrar na discussão com o detalhe. O detalhe que a gente vê na prática é que não faz sentido para ninguém ter um imóvel vazio, porque se você aluga, ele é mais rentável do que se ele fica abandonado.
Então, a gente pode entrar nessa parte mais profunda, que a gente vai ver que, na prática, esses imóveis estão abandonados porque não é possível resolver o problema que eles têm hoje. Não estou falando abandonado, estou falando daquele que fica fechado sem alugar mesmo. Não estou falando abandonado, não. Mas, assim, não faz sentido um imóvel ficar sem alugar. Mas porque acontece. Você tem um ganho no aluguel e a rigidez do contrato é Faz baixa. uma reunião com a Associação dos Comerciantes lá na República, que eles vão te contar. Não, mas eu estava ontem na Galeria do Rock falando justamente com ele. O que a gente acaba vendo na prática é que você não consegue resolver os problemas dele, porque as regras são... O detalhe regulatório é ali muito grande. O Lisboa tinha esse problema. Da Lisboa adotou um regime de exceção, falando, ó, mantém ali o tombamento da fachada, tal, tal, tal. E dentro, as regras de acessibilidade são as que foram feitas, as regras de incêndio são as que foram da época que o prédio foi feito. O que aconteceu? Atração de investimento brutal para lá. Então, o que ele vai fazer? A gente vai usar o jargão da função social da propriedade, vai desapropriar para acontecer o que aconteceu com o Cine Marrocos, que está ali abandonado até hoje? Eu acho que não é esse o caminho. Assim, tem uma agenda importante, mas não é no jargão. Não estou falando de jargão. Tá bom. Vamos. Malu, você tem algum comentário? Senão a gente pode passar para a próxima pergunta. Acho que a gente pode passar para a próxima, porque acho que ela vai de encontro justamente com a discussão que estava rolando aqui, se for a que eu estou vendo aqui. Tá bom. Então, deixa eu só voltar aqui todo mundo para a galeria. Um minuto. Eu leio aqui a pergunta em voz alta. E, aliás, vai ser você quem vai responder. A pergunta é: esclarecer como viabilizar... Ah, não, desculpa, essa eu já falei. Gostaríamos de entender melhor qual o posicionamento do candidato ou candidata frente à polarização que vivemos atualmente e como isso influencia no exercício do cargo. Eu vou ler de novo porque estava tocando meu negócio. Gostaríamos de entender melhor qual o posicionamento do candidato frente à polarização que vivemos atualmente e como isso influencia o exercício do cargo. Boa, eu acho que essa coisa da polarização tem muito a ver com a discussão que o Matheus estava fazendo, de trazer o uso de jargão e etc., né? Parece que a política tem cada vez mais virado time de futebol, né? Então, você concordou com alguma atitude ou discordou, você já está fora do time, se está dentro do time, você já perdeu a sua carteirinha de direita ou de esquerda, ou sei lá do que seja, e infelizmente isso impede a gente de avançar na construção coletiva de agendas complexas, de agendas necessárias que demandam um olhar de longo prazo, né, para que a gente consiga fazer as transformações que são tão necessárias, como essa discussão que a gente estava tendo aqui agora, sobre como adensar mais São Paulo, como a gente ofertar moradias dignas a um preço acessível, né, como que a gente reorganiza a cidade olhando para isso, e acho que, como foi falado aqui, até pelo Matheus, é uma das funções do vereador estar olhando para essa organização, para esse planejamento, falta de planejamento urbano, né? Então, eu vejo que a polarização é algo ruim, não só para essa nossa construção eficaz de políticas públicas, mas também para a própria democracia, ela é uma ameaça. Quando a polarização fica muito extrema, historicamente a gente vê que há aberturas para surgirem regimes de exceção. Então, o que acontece, né? Você tem um regime autoritário que se insurge e um grupinho, vou usar uma cor, um grupinho rosinha começa a caçar o grupinho amarelinho, né? Então, isso é um regime autoritário, né, que a gente vê na nossa história quando a gente atinge momentos de grande polarização dentro de uma sociedade, né? E, assim, eu acho que vale reforçar que um regime autoritário é diferente de um regime totalitário, que os totalitarismos não permitem polarizações, né? Eles são, como a gente viu nas experiências do
nazifascismo, em que a própria população se torna parte do Estado e você não confia em nada, você denuncia, você é parte daquele... o Estado, quando a gente enxuga, ele sobra ali só aquilo que é a sua, digamos, essência de construção, que são as armas e as moedas, né? A moeda, no caso. Então, eu defendo um Estado democrático, de direito, eficiente, que consiga promover políticas sociais, garantir o bem-estar social da população, equalizar os pontos de partida e que faça isso de uma maneira responsável também fiscalmente, e que para a gente chegar nesse mundo, né, naquilo que eu acredito, não é pela polarização. Então, todos os debates que eu tenho participado com outros candidatos, eu procuro muito mais construir pontes, fazer perguntas propositivas, e eu tenho gostado, porque eu estou vendo que a discussão está muito nessa linha aqui, do que a gente costuma ver de alfinetadas, de cutucões, de você, na verdade, incitar essa polarização que acho que nos afasta do verdadeiro objetivo. Um pouco disso. Raquel, você quer falar a respeito? Eu acho que a maneira o caminho mais curto para evitar a polarização é a gente não perder de vista a vida das pessoas e as pessoas que são afetadas pelas políticas públicas. É humano e é rápido a gente se apaixonar pelas nossas ideias, né? Mas é preciso um exercício, uma vigilância para que a gente se desapaixone de nossas ideias, estejamos abertos, né, enfim, aprender e compreender o objeto por mais lados, né, coisa de cientista, né, olhar o objeto por mais perspectivas e lidar com esse mundo complexo, né? O mundo é complexo, as soluções são complexas. A gente mantiver o compromisso com as pessoas que devem receber a política pública mais do que a minha ideologia ou a maneira como, sabe? Nada é simples, as coisas são complexas. E quando a gente não bota isso no centro das pessoas, a complexidade, e está disposto a dialogar, vamos chegar lá, né? Eu acho que é isso. É tão simples e tão difícil, né? É um exercício diário, gente. Matheus, contribui aqui, por favor. Eu acho que um problema gravíssimo a questão da polarização, assim, não tenho dúvida, mas eu acho que a gente está, assim, de certa forma, para quem viveu muito ativamente 2018, eu sinto que o clima está um pouquinho melhor. Então, apesar de a gente foi um desastre muito grande, tanto de postura como de resultado do governo Bolsonaro até agora, o que criou uma desilusão muito forte nas pessoas e reduziu ao mesmo tempo as paixões. Isso acabou sendo uma coisa positiva e permitiu que, sim, durante os últimos meses, muitas pessoas desencontradas no debate público acabassem tendo posturas parecidas em defesa da democracia, em defesa da ciência, o que gerou uma empatia maior entre os campos. E a gente vê isso, assim, se manifestando nas eleições, até na questão majoritárias, onde as pessoas estão preocupadas mais em resolver os problemas da vida delas do que necessariamente um posicionamento ideológico contundente, apaixonado, né? Então, assim, eu estou otimista que tem espaço para discussões melhores. Eu acho que o nível da discussão do debate público ainda está muito aquém do que seria o desejável, com as evidências corretas, tudo muito alinhado e muito checado, com controle da imprensa muito mais presente nisso, que eu sinto com uma leniência muito grande de você ver muito populismo acontecendo por parte de alguns candidatos nessa eleição e sendo muito pouco contestado, ainda sobretudo quando isso vai dialogando em questões fiscais, em questões de orçamento. Mas eu sou um otimista, via de regra. Eu acho que essa eleição está muito mais gostosa, muito menos polarizada e muito mais apaixonada do que a gente viu em 2018, e isso se dá muito aos erros do Bolsonaro. Na prática, eu acho que é isso. Certo. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, eu vou voltar para a galeria. Eu queria agradecer aos convidados a todo mundo que bolou essas perguntas e aos convidados pelas respostas. Acho que nesses 20 minutos que faltam, vamos fazer duas coisas. Acho que todo mundo que quiser
expor alguma coisa, uma opinião, algum comentário, enfim, alguma reflexão sobre o que a gente fez hoje, o microfone está aberto. E em seguida, a gente deixa uns minutos finais para cada convidado fazer suas últimas considerações. Então, alguém da audiência aqui que quiser tomar a palavra, fica à vontade, senão eu vou chamando pelo nome e quem se sentir à vontade pode contribuir com a gente. William, não sei, desculpa só interromper. Tem uma pergunta da Gabriela, não sei se foi feita. Desculpa. É isso que eu ia falar. Pulou. Tá. Eu achei que eu estava esperando 3 perguntas. Qual que é? Se você puder ver, Ana Beatriz, quem sabe eu tenha me perdido aqui. Como vocês vão articular suas propostas para se tornarem projetos reais dentro da Câmara, uma vez que temos uma maioria de outros vereadores de outros partidos? Legal. Então, a gente já passou os 3. Alguém se voluntaria a responder essa e depois os outros comentam? Pode ser eu, então. Vai lá, Malu, por favor. Vou voluntariar aqui. Estava no mudo, comecei a falar. Bom, eu acho que essa é uma pergunta boa. Eu até acho que dei um exemplo do que poderia ser feito quando eu comecei a falar, por conta da experiência do meu trabalho com a Tabata Amaral, da gente conseguir pautar muita coisa e coisa grande, mesmo aparentemente sendo minoria, a gente conseguindo se organizar em um grupo suprapartidário, e isso, para mim, é renovação política de fato e na prática. Um grupo diverso de diversos estados e partidos de parlamentares se unir para mudar a cara da reforma da Previdência. Encarar o que tiver que encarar, sentar com quem tiver que sentar, com quem pensa diferente, com quem você não gosta, com quem você viu notícia que tinha dinheiro na cueca, mas você vai ter que sentar porque você está ali lutando por um objetivo maior. Sem ficar, aquilo que a gente falou, a política de jargões, sem, como a Raquel trouxe, a gente abrir mão muitas vezes das ideias que a gente é apaixonado para sentar ali e, de fato, fazer boa política para um objetivo maior. Então, esse grupo que se reuniu na reforma da Previdência, esse grupo que se reuniu para que o Fundeb fosse votado e todas as melhorias propostas fossem passadas, um grupo que se reuniu para criar uma agenda social num governo que não dá moral para nenhuma política social. Então, esses são alguns exemplos em Brasília, que tem mais de 500 deputados federais. Imaginam que a gente não conseguiria, mesmo em um grupo menor, fazer aqui, que são 55 vereadores. Não estou falando que é fácil, é uma batalha e é duro, mas eu acredito que todos os candidatos que estão comprometidos com uma renovação política de fato, independente de partido, espero que estejam unidos ano que vem, por exemplo, para sentar e buscar, por exemplo, uma solução para esse problema que a gente acabou discutindo um pouco mais, de planejamento urbano da cidade, de como que a gente adensa mais os centros da cidade que já são mais desenvolvidos, como que a gente regulariza as ocupações das periferias, entre outras coisas. Então, eu acredito que esse é o caminho da mudança e que dá para fazer sim. Se a gente observou isso que aconteceu em Brasília, que aparentemente, estamos diminuindo as dificuldades daqui, mas que é muito complexo, muito mais gente, muito mais lugares diversos, a gente consegue fazer isso aqui na nossa cidade. E por mais que a gente seja minoria, cada um em um partido, e na maioria a gente consegue fazer essa mobilização. Mas, mais uma vez, a gente não pode deixar a polarização vencer. Tem que vencer o diálogo e a construção efetiva de políticas públicas. Matheus, você quer comentar a respeito? Gostaria. Eu acho que tão importante quanto o diálogo, que é fundamental, e o parlamento é uma escola para a gente entender isso, que a gente vai ter que conversar com os diferentes, a gente vai ter que ceder, e em momentos a gente vai ter que bater o pé para se manter fiel aos nossos princípios e valores. Mais importante, tanto quanto isso, é ir para a discussão do detalhe, sobretudo quando a gente está falando de uma questão municipal, que é uma questão, muitas questões são práticas. Então a gente pode ter teses urbanísticas diferentes, visões da cidade diferentes, apesar que eu acho que a cada dia os consensos estão mais próximos, mas a gente pode concordar que, olha, tem um ponto aqui na lei que você não pode ter no Código de Obras, que você não pode ter a janela virada para o fosso, e isso faz com que a gente perca não sei quantas moradias na cidade. Não tem uma paixão nisso, tem uma questão prática. Então, quando você sai da grande tese e vai para o detalhe,
fica muito mais fácil de concordar. Então, acho que esse é um desafio. E isso exige muito profissionalismo de você conseguir sair de uma atuação parlamentar interneteira, causadora, tal, e fazer o seu trabalho de fato. Eu acho que todo mundo aqui é a favor da revogação da lei que impedia que carro de boi andasse do lado direito do marginal. É óbvio que é uma lei obsoleta, mas assim, só estou dando um exemplo muito retórico de como tem coisa assim que, se você tiver o cuidado na formulação, tiver o cuidado no diálogo, você consegue atingir consensos muito fáceis. Boa. Raquel, você tem alguma palavra sobre isso? Tenho sim. Eu tenho más notícias, né? Porque diferente do Congresso Nacional, a Câmara dos Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa, é fortemente controlada pela presidência da Casa. Na Assembleia Legislativa, assim como na Câmara Municipal, cada mandato tem direito a um único projeto por ano, né? E o controle da Casa pela presidência, historicamente, a menos que não se reeleja no próximo ano, os grupos que historicamente têm sido, né, os presidentes da casa, a gente não vai conseguir pautar nada, né? Então é assim que é feita a LESP, cada um tem direito a um projeto bem mais ou menos, porque tem que ser consenso antes de descer. A casa vai virando um grande acordo entre amigos, né? E na Câmara a dinâmica é mais ou menos a mesma. Depois se discute um pouco ali embaixo, tal, para fazer às vezes para a opinião pública, mas enfim, no colégio de líderes que as coisas já se definiam, né? Então é delicado. Como ativista, imaginei que fosse chegar na LESP, né? Não só eu, mas como os meus outros 8 colegas do mandato coletivo, e a gente fosse lotar aquela casa e fazer os projetos andarem. Hoje a LESP tem 4.000 projetos prontos para a ordem do dia, mas que todos sabem, né? Porque essa clareza, essa nitidez, né? De que cada um vai ter um projeto. Você escolhe o seu, mais ou menos, não muito polêmico, e bota para votar e vamos embora. Então, tempos difíceis nos aguardam, a menos que a gente retome, como vereadores que seremos eleitos, nós 3, né, a casa nas mãos, não aceitando mais esses acordos políticos e exigindo que a casa seja mais dinâmica, como acontece no Congresso Nacional. Não que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre não tenham aí a sua mão grande de ferro, pesada, né, para controlar o ritmo da casa, mas ela tende a ser um pouquinho mais orgânica e responsiva ao momento político nacional do que acontece tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. Então, vamos depender de muita aliança para poder mudar fazer andar não só os nossos projetos, mas a própria casa como um todo. Obrigado, Ana Beatriz, obrigado pela lembrança. Agora sim, eu abro o microfone, se alguém mais dos meus colegas aqui participantes tiver algum comentário, quiser expressar alguma reação, fica à vontade. Acho que eu vou falar, com licença aí, William. Eu acho que nos últimos debates que o Matheus trouxe as eleições de 2018, né? E aí eu vou trazer também aqui, eu falei no outro encontro, né? Sobre essa questão aí da renovação, porque ela não vai ser uma renovação completa, né? A gente não vai ter todo mundo renovado na Câmara de Vereadores, e aí um pouco na fala da Raquel, né? Todo mundo com essa visão de resultado, né? Com essa visão não de carreira, mas de vocação, né? O cargo, né? Para mim, aí é uma opinião, né? Todos os cargos públicos exigem um pouco de vocação, porque você tem que ir para esse lado técnico, você tem que estudar, né? Você tem que sair dessa zona de partido, ideologia, e eu defendo isso e acabou, né? E dessa resistência que encontra, né? Ao encontrar essas pessoas aí que eles têm chamado de velha política, né? Então, eu acho que realmente esse discurso
eu vi aí as diferenças, né? Acho que nesse debate aqui está um pouco mais evidente aí as diferenças de vocês de colocação, de posição em relação aos assuntos, né? É realmente que eu acho que é o maior desafio. Sair desse discurso, né, de construção de pontes e entender como, acho que até a Malu colocou, que você vai ter que negociar com o cara que escondeu o dinheiro na cueca, né? Então, assim, é bem complicado, né? E aquela pessoa foi eleita, no final das contas, né? Ela também foi eleita, né? Então, eu acho que esse, atualmente, é o nosso maior desafio, né? E até por isso, é muito complicado. Eu vou escutei isso recentemente, eu vou falar do Novo, porque foi a crítica que foi feita, não é nada não pessoal, Matheus, mas que estavam fazendo uma crítica sobre as alianças feitas, né, de associação com o Centrão e tudo mais, mas, na verdade, se você for pegar, por exemplo, as pessoas que estavam, esse foi o exemplo que foi dado, né, o Novo, como é que ele conseguiria fazer aliança se ele não se aliasse, por exemplo, com a maioria que é ou do PSL ou do Centrão, enfim, para colocar em prática projetos que eles consideram importantes. Então, é muito realmente, acho que desafiador essa questão aí de fazer pontes com pessoas que seguem aí a posição política como carreira e não como vocação, né? Eu acho que essa maior parte do nosso processo de conscientização é entender político como vocação, né? E não como carreira, né? É por isso que eu falei foi nada pessoal, não, Matheus. Você foi só o exemplo. Não. Qual que era a crítica ao Novo? Não, que não foi nem especificamente algo que o Novo falou, mas com esse projeto que, né, quando o Novo chegou, como aí, obviamente, falando, é um partido novo, diferente, que tem processo seletivo, mas que ele ia ter que, para passar projetos de lei, né, e aí estou falando na Câmara dos Deputados, que foi esse o exemplo. Perfeito. Ele teria que se alinhar com partidos do Centrão para poder passar, porque no final das contas passa quando você tem a maioria. Então, essa questão de você às vezes fazer críticas a alianças que são feitas tem muito a ver com essa questão de que brigas que eu preciso comprar para conseguir implementar o que eu estou considerando aqui, né, importante, né? Como é que eu vou... Por isso que eu falei, para mim isso é mais desafiador. Na verdade, eu estou falando, não é nenhuma pergunta, é mais um desabafo, assim. Posso começar, William? Eu só queria, eu acho que a gente pode deixar, Matheus, se mais gente quiser fazer um comentário, aí no final, vocês nas considerações finais podem abarcar o que foi comentado, se quiserem, a gente dá um tempinho a mais. Mais alguém além da Ana Beatriz? Quem sabe o Tomás? William, eu queria pontuar umas coisas. Primeiro falar que eu concordo demais com o que a Ana Beatriz colocou. Eu acho que assim, são 10 horas da noite, numa quinta-feira, e a gente está num debate com candidatos que apoiam a renovação e infelizmente tem 9 pessoas assistindo, entendeu? Claro que cada um dessas 9 pessoas tem potencial para influenciar mais 9, que vai influenciar mais 9, então claro que é uma reação em cadeia que pode ser muito, muito positiva, só que eu acho que essa imagem que a gente está vendo agora reflete muito a imagem que os candidatos, que espero que eleitos, vão encontrar na Câmara, entendeu? Assim, muitas ideias muito boas, só que a gente vai chegar lá e vai tomar na cara. Por quê? Justamente porque grande parte dos partidos que vão estar lá não vão ser da Rede, não vão ser do Cidadania, não vão ser do Novo, entendeu? Vai ter candidato do DEM, vai ter candidato do PP, vai ter candidato do PSL, enfim. Então, além das propostas, e eu acho que a gente tem que ser cada vez mais detalhista nelas, a gente tem que abandonar grandes ideias e olhar para pontos específicos nos quais algumas legislações estão erradas e algumas legislações estão certas, sentar com esses caras e falar, bom, o negócio é o seguinte, eu tenho esse projeto, em troca você vai ter que me dar uma coisa. Isso é política, a gente não está falando de política nova, política velha, isso é política que a gente faz desde a Grécia Antiga. Todas as democracias foram construídas com base em consensos, em negociações, e isso não tem nada de errado, nada. Faz parte da democracia negociar sem sacanagem, tudo
na transparência, tudo enfim, para os jornais, chama no gabinete, enfim, isso faz parte do jogo político, isso não tem que ser demonizado de maneira alguma. E eu acho que a maior provocação que a gente pode trazer aqui é o quanto que esses projetos, quanto que as suas ideias que vocês colocaram podem ser sintetizadas em pontos pequenos. A Malu falou sobre reduzir polarização, a Raquel falou sobre que tem um projeto específico que você pode aprovar, e o Matheus falou em extrair das grandes ideias e começar a olhar no detalhe. Eu acho que o desafio é muito... A eleição é o menor dos desafios que vocês terão para os próximos 4 anos, entendeu? Como estabelecer seus projetos e chamarem suas pautas no peito é o que vão fazer a diferença. Então, também não é uma pergunta, é simplesmente um comentário que é como eu vejo esse debate sobre a renovação política. Só para terminar, a gente está falando da eleição de 2020. E eu perguntei até para o Matheus, você acha que dá para fazer tudo em 4 anos? Ele, muito sinceramente, respondeu não. E é claro, porque a renovação não vai acontecer de um ano para o outro, porque senão vai ser uma renovação bagunçada que nem a gente viu no Congresso Nacional. É um processo, a parte positiva, que é um processo, que ele é longo e que começa aqui com 9 pessoas, mas que, quem sabe, daqui a 10 anos, se a gente continuar engajado, vira 9 mil, 9 milhões. Então, esse é o futuro que eu vejo por debates, com debates nesse espectro. Acho que essa é a minha fala. E muito obrigado. Marcela, você quer contribuir também? Muito o que falar, mas as nossas discussões em grupos pequenos foram boas. A gente conseguiu conversar sobre alguns detalhes maiores de cada candidato e ainda também estressar um pouquinho aí nessas questões dessas polarizações, das questões dos partidos. Acho que deu para falar um pouco. Quero agradecer a presença de todos e concordando com o que o Tomás falou, sim, a gente vê que é mais uma expressão aí do nosso cenário de eleitores, de engajamento. A gente vê claramente isso se expressando aqui agora, mas são 9 pessoas aí que vão espalhar e estão engajadas a expandir um pouco aí, pelo menos um voto alinhado e consciente com as pautas, mesmo a nível pessoal. Tem que alinhar pelo menos um pouquinho para a gente entrar. E sim, as eleições são só a primeira etapa disso. Vamos ser conscientes, pezinho no chão, mas sem deixar a vontade de fazer algo baixar, né? E é isso. Boa noite para vocês. Do Lucas, Luna, Gabriela, Laís, vocês estão com a câmera fechada, vocês gostariam de contribuir com alguma coisa? Bom, eu queria agradecer a oportunidade que a base deu para a gente novamente, né? Mais uma vez, de poder interagir e conversar com os candidatos. E agradecê-los, né? Agradecer a Manu, o Matheus, a Raquel, por terem se disponibilizado a participar com a gente essa noite. Obrigada aí, pessoal. E também agradecer a disposição deles, né? De querer atuar para fazer as coisas diferentes. Obrigada. Boa. Então, vamos deixar um minutinho para as considerações finais de vocês. Se você quiser começar, por favor, Raquel. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, dizer que essa eleição, a eleição municipal, as pessoas acham que é uma coisa menor, mas é a mais importante que há. Nossa vida acontece na cidade, né? Então, a nossa qualidade de vida depende das decisões tomadas pelo prefeito e pelos vereadores.
E as pessoas dizem que não gosto de política, não quero me envolver com isso, não resolve, a política não melhora nada. Bom, se a política não tem o poder de melhorar a nossa vida, tem o poder de piorar, que é incrível, né? Então, assim, conversem muito, eu fico muito, muito contente, eu vi que vocês estão dispostos a ser influenciadores aí da opinião pública sobre o que vocês ouvem, e parabéns pela atitude de tentar fazer uma escolha muito consciente, porque a gente precisa de pessoas que, se talvez não conseguirem avançar, dado o contexto difícil, que pelo menos consigam barrar retrocessos. É isso, boa noite, muito obrigada. Matheus. Bem, já que já estamos nas considerações, eu quero responder muito rápido as duas últimas questões. Eu tenho uma certa reticência com os termos nova, velha política, às vezes até renovação, porque isso acabou sendo apropriado, de certa maneira, por grupos que, de fato, foram os vencedores da eleição de 2018 e não trouxeram mudanças concretas para a vida das pessoas. Se for parar para pensar, o Carlos Jordi, que quebrou a placa da Marielle, é renovação política. A Carla Zambelli é renovação política. Então, você tem vários quadros aí, péssimos para o debate público, péssimos para dar entrega para a vida das pessoas, que é isso. Então, mais do que o foco na questão de renovar, é você ter o preparo e a coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Pensando na questão de coalizão de ideias, isso não tem jeito, a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que conversar, mas mais importante que isso, a gente também vai ter que ter momentos que a gente vai ter que se manter firme. Nas andanças que eu estou tendo aqui em São Paulo, eu fico impressionado nas quantidades de máfia em coisas frívolas que você vê na cidade de São Paulo. Imóvel, tanto na Zona Sul, nos loteamentos regulares feitos pelo PCC, tanto na região central, em ocupações que são administradas pelo crime organizado. Então, você acaba vendo que isso vai ter que ser enfrentado e a gente vai precisar ter coragem para ir para cima disso. E a gente sabe que o crime tem uma bancada forte na Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, a gente também não pode se furtar a nossa missão que a gente tem. Dito isso, eu acho que o meu projeto para São Paulo está claro. Espero trabalhar muito bem nas questões urbanas. A próxima legislatura, ela vai trabalhar sobre o plano diretor, ela vai trabalhar sobre o Pio Central, ela vai trabalhar sobre o Pio Vila Leopoldina. Então, são várias pautas que, a partir da próxima legislatura, vão definir a cara que São Paulo vai ter nos próximos 20, 30 anos. E eu trago um novo projeto para isso, para a gente resolver os problemas. O que eu preciso agora? Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do voto de vocês. Então, vote em Matheus Extor 30456. E se já tem outro candidato, já tem familiaridade, provavelmente você conhece alguém que com certeza votaria em mim. Então, me indique para os amigos, minhas redes sociais, principalmente, que eu estou mais usando, @Instagram, me sigam. Estou precisando de voto, estou precisando de doação. O candidato tem que pedir as coisas, apesar de ser uma parte muito difícil. E com certeza vamos ganhar essa eleição e fazer uma São Paulo muito mais livre para todo mundo. Malu, você para concluir, por favor. Gente, obrigada. E olha, tô saindo com as energias renovadas de vendo, né, Maria Jovens, 10 da noite, né, aqui falando de política e perguntando e querendo entender, e mais do que isso, também colaborar de alguma forma, né? Eu acho que esse é o caminho para a mudança. De fato, o que o Matheus trouxe, né? Poxa, nova e velha política ficou uma coisa meio que bagunçou tudo, sendo que a renovação política que a gente sempre trouxe é uma de práticas, é uma de ideias, de valores, que é uma coisa suprapartidária, e eu acho que é isso que a gente representa, que a gente defende, e eu espero que a gente, como o Matheus falou, não vai se resolver em 4 anos, mas que a sociedade está mudando e que a gente consiga ser, nos próximos 8, talvez 12 anos, maioria nas câmaras, né, nas assembleias, para que a gente, de fato, consiga melhorar a nossa política. Então, também acho que o meu projeto, como deu para perceber, é por igualdade. Então, como que a gente consegue, através de um Estado mais eficiente, equalizar as oportunidades aqui em São Paulo, principalmente para quem vem da periferia, através da educação de qualidade transformadora, de saúde, de uma cidade que promove e protege a vida das pessoas de fato, de todas, e também que a gente consiga trabalhar para gerar mais oportunidades de emprego e renda, principalmente para quem está nas periferias. Então, essa é a minha luta, e dentro da Câmara, todas as minhas decisões e todas as caminhadas que eu forem
fazer vai ser para tentar atingir esse objetivo. Eu acho que vale a sinceridade. Não estou aqui fazendo promessa de que eu vou entregar tudo isso. Isso são os meus sonhos. E é aquilo que me move, e vocês podem ter certeza que eu vou sentar com Deus e com o diabo se precisar, para que isso aconteça, que isso saia do papel de alguma forma. Política requer coragem, requer cuidado, e como eu falei para vocês, eu vivi isso na prática, eu sei que dá para fazer as coisas, dá para encarar, e pretendo encarar aqui na Câmara de Vereadores, sim, e com muita esperança a gente vai conseguir. Bom, muito obrigado aos nossos convidados e aos participantes. Eu falo hoje em nome da base para agradecê-los pela presença e por ficarem com a gente até agora. Desculpa por a gente ter passado uns 5 minutos. Estou muito feliz da gente ter tido um debate aqui de boa política, que não é nem de velha, nem de nova, mas de boa. É isso que a gente quer ver. Obrigado a todo mundo que participou, que se colocou. Foi um prazer enorme. Eu gravei a nossa conversa, essa parte que a gente teve todos juntos. Depois a gente deve disponibilizar no YouTube da base, caso alguém queira ter acesso. E para quem participou com a gente, vamos replicar o que a gente ouviu aqui. A gente deve ter mais uma edição desse Escuta Candidato, Diálogos Políticos, daqui a 2 semanas. Então, como vocês sabem, esses convidados foram escolhidos por votação. Quem quiser participar do nosso grupo da Base Política, entre em contato, pode incluir nome de candidato na lista até o último minuto. A gente vota e escolhe quem participa com a gente. Então, estou muito feliz da Malu, do Matheus e da Raquel terem optado por participar com a gente. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e boa noite. Valeu, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigada. Malu, quantos debates a gente ainda tem junto? Acho que mais uns 2 já confirmados, Não né? aguento mais você, Matheus. Mentira. Temos muito trabalho pela frente. Estamos no Jet 7, assim não que vão ganhar. Não reclame.